Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez em Pontapé de Saída, uma colaboração, como quem nos segue já sabe, entre o canal Balneário e a linha de ensaio. Acabou a primeira fase da divisão de honra, do top 10. Estão apurados, aliás, já estavam apurados os 6 primeiros, mas agora já sabemos o alinhamento final. Já sabemos também quem não estará neste convívio dos grandes, digamos assim, para o ano. Foi a Académica, acabou por descer, apesar de uma fase final em que pronto, levou a luta até ao fim, mas infelizmente acabou por cair. Nós temos então um alinhamento, eu vou colocar aqui no ecrã um alinhamento já até à final mais ou menos definido. Falta, vão ver os resultados do playoff deste fim de semana, a partir do qual se definirão as meias finais e depois teremos então a grande final. Nós temos, como aparece aí nas vossas imagens, temos um Agronomia Cedul e um Benfica, aliás um Belenenses Benfica, um Belenenses Benfica que já se sabe que será jogado sábado às 2 da tarde e depois um Agronomia Cedul às 5 da tarde. Daqui, no caso do jogo da Agronomia Cedul, sairá o adversário do Cascais e depois do Belenenses Benfica sairá o adversário do Direito nas meias finais. Pronto, voltamos a ter o João, como aliás é hábito connosco aqui para prever esta jornada, neste caso estes playoffs. João, o primeiro jogo é o do Belenenses, Belenenses Benfica, curiosamente um duelo que já tivemos, como é óbvio, durante o campeonato, mas que sorriu sempre à equipa que jogou fora. Estávamos a falar disso há bocadinho. O Benfica venceu, curiosamente foi a primeira partida, foi a primeira jornada, o Belenenses venceu contra o Benfica fora de casa por 8-25 e depois no início da segunda volta perdeu o Belenenses em casa por 10-13. Portanto aqui é um duelo que sorri sempre normalmente à equipa forasteira, e a equipa forasteira desta vez é o Benfica. Que divisão é que fazes deste playoff, que será o primeiro, acontecerá às 2 da tarde? Olha, só para não para corrigir, mas para acrescentar, estas duas equipas também se defrontaram nas meias finais da taça. Neste caso foi a equipa caseira, nesse caso o Belenenses, que ganhou. Sim, lembro-me na altura de falarmos disso, já com algumas dificuldades, não foi? E depois acabou por, passado 3 dias, perder este jogo da abertura da segunda volta em casa, não é? Foi. Aliás, tínhamos referido aqui que as circunstâncias desse jogo também eram diferentes, porque com o jogo à quarta-feira e o jogo ao sábado frente à mesma equipa, enfim, é normal que as equipas também estejam mais desgastadas. Neste caso foi o Benfica que levou o melhor no segundo jogo. Neste caso tem os dois uma semana de preparação. É um playoff, é uma final, quem perder está eliminado, portanto vai ter características muito semelhantes a como se fosse uma taça, e dessa perspectiva vai ser um jogo muito tático, certamente, como são de esperar todos os jogos. E nesta altura, como se pode ver pelos resultados durante a época, vai ser um jogo taco a taco, como se costuma dizer. O vencedor é incerto. É difícil não apontar o Belenenses como ligeiro favorito, no sentido em que acabou melhor na classificação, portanto, enfim, teve mais pontos, ganhou mais equipas. No entanto, isto não interessa ter ganho as outras equipas, interessa um confronto head-to-head, e nesse caso acho que as duas equipas estão igualmente bem preparadas, portanto vai ser um jogo, não sei quem vai. Exato, nós temos falado aqui às vezes, até no teu caso disseste uma vez, até meio em tom de brincadeira, que não sabias até que ponto não era bom o Belenenses ficar num lugar menos interessante na primeira fase, de forma a jogar fora, porque efetivamente a performance contra estas equipas do topo fora de casa do Belenenses é mais entusiasmante para os adeptos do Belenenses, digamos assim, do que em casa, porque o Belenenses a certa altura venceu todos os jogos contra estas equipas mais fortes fora, e em casa tinha sempre mais dificuldades.
A verdade é que não ganhou nenhum em casa. Exato, e volta a jogar em casa, não é? Contra uma equipa do top 6, portanto agora no playoff. Há um borrego para matar, não é? Como se costuma dizer até às vezes, e este é o momento se o Belenenses quiser ser campeão. Mas a verdade é que o Benfica pode ser considerado uma das boas surpresas do campeonato, não é? Pelos resultados que foi fazendo contra estas equipas mais fortes. Sabes que discordo. E até te digo que acho que foi se calhar a desilusão que terá aqui para a Académica, pois sim. Mas penso que este Benfica prometia muito e não podemos ser aqui levianos com as palavras, não é? Obviamente que se ganharem terão todo o mérito porque é o nosso modelo competitivo. E se o modelo é assim também, quem ficar em sexto pode perfeitamente ser um justo campeão. O que eu digo com desilusão é que o Benfica teve um investimento, não tenho aqui os valores, mas certamente 5, 6 vezes mais do que as outras equipas. E com um investimento destes, não tendo nenhuma equipa de challenge, não tendo nenhuma equipa secundária, portanto, um projeto que recai exclusivamente na equipa sénior, ou praticamente só na equipa sénior. O Benfica tem escolas, naturalmente, que é um clube histórico em Portugal, mas esta contratação massiva de jogadores estrangeiros também tem que vir com alguma responsabilidade, não é? Porque contratar jogadores estrangeiros à partida significa que são profissionais do desporto, do rugby neste caso, e portanto jogarem contra amadores, à partida terão mais vantagem. E nesse sentido, acho que o Benfica desiludiu, porque fez uns bons jogos, ganhou o Belenenses, ganhou a Gordinha 2 vezes. Penso que ganhou o Cascais, eu posso estar enganado. Mas a verdade é que este Benfica, enfim, podia ter sido melhor durante a fase regular, eu acho. Então, resumindo as tuas palavras, achas que apesar destes resultados até que mencionaste, por exemplo, contra o Belenenses e a Agronomia, achas que apesar desses resultados o investimento do Benfica era de lhes exigir mais? É isso? É natural, não estou aqui, penso eu, a dizer nada de extraordinário e tento não ser faccioso de qualquer maneira. Mas se o Benfica está a pagar 2, 3 mil euros, por cima, a 2 treinadores estrangeiros, todos os jogadores do plantel sénior são pagos. Posso estar aqui enganado em alguma coisa e por favor corrijam-me, deixem nos comentários, mas no caso do Belenenses, do Direito, há 2, 3, 4. Se calhar o Lausanne tem mais porque é um clube fora de Lisboa e tem mais dificuldades em trazer jogadores, que é também uma coisa, um processo normal. Mas a diferença é grande, de profissionais para não profissionais. E nesse sentido, da fase regular, o Benfica desiludiu, para mim. Não quer dizer que não possa vir a ser um justo campeão. Sim, de facto, enquanto falavas, olhava aqui para a lista de resultados do Benfica. O Benfica vence de facto a Agronomia 2 vezes por 13-17, portanto o primeiro jogo foi fora, e 28-20 agora na última jornada do campeonato, da fase regular. Vence também o Belenenses, como já falamos. Contra o Cascais no primeiro jogo foi um jogo muito equilibrado, 18-14, não conseguiu, depois na segunda volta já perdeu por um resultado mais desnivelado, mas depois contra aquelas equipas que normalmente são do campeonato do Benfica, lá está, não estou a falar este ano pelo investimento que teve, mas nos outros anos aplicou vitórias mais pesadas, portanto já se percebe que realmente o investimento foi outro, mas então entendes que era de esperar mais, mas também, lá está, é como dizias, neste modelo competitivo quem fica em sexto no final podem ficar em primeiro e o Benfica tem possibilidades. O Balneário lançou uma sondagem no Instagram para os 2 jogos, e para as pessoas que votaram dão um favoritismo ao Belenenses, não é? 60% de probabilidade para a vitória do Belenenses, 40% para o Benfica. Amanhã às 2 da tarde começa a contar-se essa história e nós cá estaremos depois para falar sobre o resultado e sobre a equipa que vai defrontar depois nas meias finais o
o direito. Pronto, fechando a página deste playoff, virando a página para o outro playoff, um playoff que opõe agronomia ao Kedul, um jogo que se joga às 6 da tarde, às 5 da tarde, aliás. Eu tenho, vou começar precisamente por essa sondagem que fizemos, que curiosamente tem os mesmos valores, 60-40, 60% dos que votaram optaram por dar favoritismo à agronomia, 40% a Kedul. Pronto, também se calhar respeitando um bocadinho aquilo que foram os posicionamentos na tabela das equipas, mas o que é facto é que o favoritismo aqui de quem nos segue a cair para o lado da equipa da agronomia, olhando também, como fiz há bocadinho no outro playoff, olhando para os resultados entre os dois. Foram resultados equilibrados na fase regular. Tivemos uma vitória da agronomia na primeira volta em casa por 10-8 e tivemos depois uma vitória de agronomia também, mas neste caso já fora, por 11-15. Portanto, vitórias relativamente curtas, mas que não deixam de ser vitórias. Como é que olhas para este jogo, João? Olha, as equipas defrontaram-se há relativamente pouco tempo. Portanto, também eu acho que vai ser um jogo, obviamente, disputado. Não tenho ninguém que diga que vai ganhar de certeza absoluta. O Kedul, tipicamente, é uma equipa mais talhada para estas fases finais. É uma equipa que, pelo menos eu, enquanto jogador, era uma equipa que eu via que eu não gostava de jogar nas fases finais, porque por muito que não tivessem os jogadores ou os treinadores ou o que quisessem, parecia que aquilo lhes dava um bocadinho de alento. E a agronomia é a equipa da taça, como se diz, é uma equipa que também tem mais taças que campeonatos, certamente, e tem uma equipa muito jovem que tem feito um belíssimo campeonato. Até falámos aqui, houve uma altura que, pelo menos na primeira volta, que era a melhor equipa do campeonato, na minha opinião, mas acabou por ter uns resultados menos positivos no fim e acabou por cair para o quarto lugar. E portanto vamos ter vários jogadores internacionais de cada lado. Vai ser às 5 da tarde, na Tapada da Ajuda, e eu, se tivesse que apostar na mesma lógica que o que fiz há bocado, teria que apostar na agronomia, porque ficou em quarto e o Kedul em quinto, e até com alguma distância. E a agronomia também ganhou os 2 jogos, portanto, um favoritismo teórico para o Kedul, não é? Olha, falando de coisa, para o Kedul não, desculpa, para a agronomia, falando um bocadinho portanto, olhando um bocadinho para fora de apenas do contexto deste jogo, há bocadinho eu disse que o Benfica tinha-me surpreendido em termos daquilo que foi o rendimento, pelo menos nos confrontos diretos com este top 6, mas olhando aqui para o Kedul e tentando fazer uma análise, pronto, tu discordaste comigo, não é? E bem, como é óbvio, estás autorizado. Aqui no Kedul, no caso do Kedul, não achas que podemos falar um bocadinho também de um campeonato que, em termos de resultados no confronto direto com estas equipas que são os rivais históricos do Kedul, podemos falar eventualmente num bocadinho de uma desilusão também? O Kedul nos últimos anos é sempre uma equipa candidata ao título, é um histórico, é uma das equipas mais tituladas em Portugal, mas olhando aqui assim para os resultados de confronto direto com aqueles que são os grandes rivais, tem uma vitória sobre o Belenenses aqui nas últimas jornadas, mas não ganhou ao Cascais, não ganhou ao Direito, perdeu com São Miguel, pronto, mas não é confronto direto com a equipa da frente, perde com o Direito também na primeira volta, perdeu com o Belenenses na primeira volta. Portanto, os confrontos diretos com equipas de top 6 correm normalmente, ou pelo menos este ano, correram mal ao Kedul. Não sei que tipo de análise é que podes fazer a isto. Tu estás mais se calhar aí por seres de Lisboa, por já teres jogado em clubes, num clube de Lisboa e já teres defrontado o Kedul. Que tipo de análise é que consegues fazer a isto? Olha, acho que é importante referir para a pergunta que o Jorge Abcacis apenas começou a jogar este ano na segunda metade da época. E digo isto porque uma equipa de rugby não é feita de 15 jogadores, não é feita de um jogador, obviamente, mas
em qualquer desporto, quanto melhor forem os jogadores, melhor a equipa tem tendência para sobressair. E o Jorge é de facto um jogador com muita importância, até um jogador de nível da seleção nacional. E eu acho que isso pode ter trazido um bocadinho de diferença em alguns momentos. Se formos ver os resultados do Codul durante a época e as derrotas que mencionaste, também falámos aqui muitas vezes, foram sempre por margens muito curtas. Relembro-me o jogo do Belenenses, porque tive a oportunidade de estar a assistir, e podia ter caído para o Codul, e durante 3, 4 jogos consecutivos contra equipas da sua liga, digamos, o Codul não conseguiu capitalizar o bom jogo que estava a fazer. E isto depois traduz-se, obviamente, na classificação. Agora, o campeonato está moldado para acabar nesta fase de competição, que é eliminar. E a eliminar, enfim, acho que pode acontecer tudo. Temos, como referiu o Jorge, um bom pontapeador. Isso, nestas fases, pode fazer toda a diferença. Pode fazer muita diferença. Mas, no entanto, a agronomia, não estou aqui a tirar nenhum valor à agronomia, obviamente, nem aos outros jogadores do clube. Temos lá o capitão, temos o Rafael Simões, Xavier Cerejo. Acho que isso pode ter sido um bocadinho a chave ali do clube. E como te disse, eu lembro-me que esta equipa do clube, há uns anos, foi campeã nacional. A última vez que o clube foi campeão nacional, foi também um bocadinho inesperado. Penso que ganharam a direito numa meia-final em que não eram favoritos e estavam a perder durante o jogo. Depois na final estavam a perder no último minuto e acabaram por marcar um ensaio. Portanto, é uma equipa traiçoeira nesse sentido. Uhum. E a agronomia, se não conseguir ganhar uma vantagem cedo, pode vir a ter problemas. Uhum. Sim, senhor. Pronto, acho que a análise está mais do que feita. Tudo que dissemos aqui é já repetir. Eu deixo só, como é óbvio, pelo menos em nome do balneário, e acredito que falo também por vocês, aquela tradicional que ganhe melhor, que sejam grandes jogos e que ganhe melhor. Para a semana, certamente estaremos aqui já com 2 destas 4 equipas na meia final para antevermos essas meias finais. E só desejar que toda a gente tenha um excelente fim de semana aí a acompanhar o rugby nacional. Não sei se queres fechar com mais alguma mensagem, João, antes de concluirmos o episódio desta semana. Não, aliás, queria dizer uma coisa rápida. Sim. Que era, temos visto alguns casos aqui no rugby, enfim, não vou dizer nomes, nem clubes, nem nada, mas acho que sabem que me estou a referir. E é importante que não deixemos que a emoção destes jogos, que é típica, que é boa, que faz bem e só ajuda tudo e todos. Não podemos esperar que os adeptos que estejam a ver o jogo e depois nos comentários dignem um bocadinho aquilo que é o rugby e aquilo que nós dizemos que somos e porque é que somos diferentes. Isto parece-me que perdeu-se um bocadinho e acho que nunca é demais relembrar. Exatamente, uma boa mensagem aqui para fechar, para tentarmos fugir um bocadinho numa fase boa para o nosso rugby, que estamos aí à porta do Mundial, tentar não estragar a imagem. Pronto, um excelente fim de semana a todos. Voltaremos para a semana com a antevisão das meias finais. Muito obrigado e até à próxima.